Testemunho de Alexis Solis. Quinta experiência no inferno. No estômago do inferno. Irmãos, eu saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele esteja em cada coração. Eu vou testemunhar minha experiência, que o Senhor me deu no dia 21 de abril de 2014, às 2h48. Antes de contar a minha experiência, eu convido meu amigo fiel que é o Espírito Santo, e que ele esteja falando através da minha boca, a experiência que ele me deu. Mas antes, vamos ver a passagem bíblica, em Gálatas 5, do 19 ao 21. A palavra no nome da comunhão do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos fazer uma oração, para que o Senhor esteja falando através da minha boca. Amém. Pai Santo e Senhor, obrigado pela tua misericórdia, e pela tua fidelidade, que nesta tarde, Senhor, venho cumprir contigo, Pai, porque o Senhor vai cumprir comigo. Pai Santo, que não seja eu que esteja falando, renuncio a minha palavra no nome de Jesus, porque és tu que fala, ó Pai Santo, que tu fales a experiência que tu me destes, e que esta palavra fique penetrada em cada coração, de cada um que esteja me vendo, porque tua palavra é viva, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que separa ossos e medulas, alma e espírito, e conheces maus pensamentos, e as intenções dos corações. Que sejas tu, ó Pai Santo, te entrego a minha palavra, porque somente sou um instrumento usado por ti. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, ó Pai. Como te disse, no dia 21 de abril de 2014, estava na oração com a minha família. Começamos a orar, começamos a cantar e a dançar. Eu comecei a quebrantar, eu disse: ó Senhor, quero te adorar de todo o meu coração. Quando comecei a adorar e a dançar, eu vi uma igreja tão grande, mas tão grande, era somente uma, e eu via com manchas, e eu disse: Senhor, o que é isto que eu estou vendo? E o Senhor me dizia: tu vais observar, e eu comecei a ver, e eu disse à serva o que eu estava vendo. Começamos a orar, e comecei a dizer o que estava vendo. De repente, comecei a sentir-me mal. Me sentia mal e não era normal. Senti que o meu coração não movia. Caí no chão. Quando caí no chão, o Senhor estava falando através da minha boca. Eu dizia: Senhor, não posso estar aqui, Senhor. E o Senhor me dizia: não temas. Não temas, filho, porque eu vou te mostrar algo. Vai ter uma experiência comigo. Irmãos, eu tinha medo, porque não sabia onde estava indo. Eu dizia: Senhor, onde vais me levar, Senhor? Onde vai me levar? O Senhor me dizia: não temas, porque tenho muitas coisas para mostrar ao meu povo. Tenho que te mostrar muitas coisas, e eu lhe dizia: está bem. Mas antes eu tinha muito medo. A serva orou, e o temor se foi de mim. E o Senhor me dizia: olha, o que eu faço perfeito. E eu dizia: Senhor, está bem. De repente, os irmãos me pegaram e me levaram na casa da serva. Quando eles me levaram, não sei. O Senhor me dizia: não temas, porque vou te mostrar coisas que eu tenho preparado para ti. E eu dizia: está bem, Senhor. Mas eu não queria ir, e o Senhor me dizia: não temas, suba aqui. De repente, nós íamos em uma rua com os meus olhos fechados. Eu podia ver, e o Senhor me dizia: suba. Não era fácil eu estar assim, e eu dizia: Senhor, onde vais me levar? E o Senhor me dizia: te levarei ao estômago do inferno. Irmãos, não é fácil para mim experimentar o inferno. Não é fácil. Estive 5 vezes no inferno, não é fácil.
É tanta gente sendo atormentada por mil e milhões de demônios, e nesta rua, eu fiquei sabendo em que lugar eu estava. Daí, já não podia falar, não pude fazer nada, somente sentia dor no estômago e no meu coração, muito forte. Saí do inferno, e me vi na presença do Senhor. Eu comecei a ver, e comecei a me alegrar na frente dele. E comecei a olhar para os lados, e vi muitas crianças nesse lugar. E eu dizia: Pai, quem são essas crianças, e por que estão aqui, Senhor? Por que estão aqui comigo? E o Senhor me dizia: todos estes pequenos que tu vê, foram abortados ali na terra. Que suas mães um dia tiraram a vida. E eles estão em minha presença. Eu disse: está bem, Senhor, e comecei a observar, e um pequeno me dizia: Deus te trouxe aqui, porque vai te mostrar muitas coisas. Eu comecei a chorar e a me quebrantar. Meus irmãos, estas crianças não estavam tristes, estavam contentes, elas cantavam, dançavam, brincavam diante da presença do Senhor e dos anjos. Eu dizia: Senhor, eu não quero ir ao inferno. Deixa-me aqui, Senhor, quero ver mais coisas. E o Senhor me dizia: não. Porque eu tenho que te mostrar. E eu dizia: está bem, Senhor, somente me leve em tuas mãos, porque não quero ficar naquele lugar. O Senhor me dizia: não temas. O Senhor mandava o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel me mostrar. Mostrava o Senhor ao arcanjo Miguel. Não sei, irmão, era como um pergaminho, o que eu via na mão do arcanjo. E o anjo me disse: pega isso. Aí, você vai escrever o que meu pai vai te mostrar. E o anjo não me disse mais nada, e ali estava, no estômago do inferno. Começamos a descer, como na segunda e na terceira experiência, eu vi um túnel. Eu dizia: Senhor, eu não quero estar tanto tempo aí neste lugar. E o Senhor me dizia: não temas, porque vais comigo. Eu já não dizia mais nada. Então, comecei a escutar muitas vozes. Foi horrível. Começaram a gritar, a chorar e a gritar. E diziam: Senhor, tira-nos daqui. Tira-nos daqui, porque já não suportamos. E viam o esplendor do Senhor, e eles corriam até a ele e diziam: tem misericórdia de nós, tira-nos um instante deste lugar. E o Senhor não lhes respondia nada. E doía o meu coração em ver tantas pessoas neste lugar. Era como uma pequena rua, e entrei com o Senhor. Eu vi um homem, e este homem estava sendo atormentado com uma Bíblia em suas mãos, e este homem caminhava, gritava, e corria. E ele já não mais suportava esta dor que ele tinha. Ele dizia: Pai, Pai. E eu disse: Senhor, se ele está neste lugar, por que te chama de Pai? E o Senhor me dizia: ele sabe a minha palavra neste lugar, por isso, me chama de Pai. Ele não tem mais oportunidade. E este homem escutou estas palavras, e começou a dizer: Pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor. Não suporto, Senhor. E o Senhor me permitiu chegar até ele. Eu lhe perguntei: o que eras lá na terra? Diga o que era e por que está aqui nesse lugar, e por que chegou aqui. E ele me dizia: eu era evangelista na terra. Eu era evangelista, e pregava para a multidão de pessoas. Eu falava com autoridade. Eu curava e fazia muitas coisas. Mas era Deus quem fazia através de mim. E eu dizia: então, por que estás aqui? E este homem me dizia: eu gostava de andar com duas mulheres, gostava de andar com quem me atravessasse, eu gostava quando uma mulher me dizia: vamos a uma festa. E eu ia escondido do pastor, dos irmãos, mas de Deus, não me escondia. E este homem começou a blasfemar, começava a chorar, e eu disse: há quantos anos está aqui? E ele me dizia: tenho 4 anos neste lugar. Busco saída e não encontro. Quero sair, mas os demônios me dizem: não pode sair, pois este lugar te pertence. Ele gritava e dizia: Senhor, tira-me, Senhor, tira-me, eu quero ir me arrepender na terra.
Eu quero falar a tua palavra, e o Senhor falava. Não tens mais oportunidade, tu conhecias a minha palavra, tu sabia, eu te falava mas tu não quis, preferiu andar com as mulheres, quisestes andar como tu querias, mas o mundo não te dá nada. E ele dizia, Senhor, me perdoa Senhor. Eu começava a chorar porque não era fácil irmãos, não era fácil para mim. Eu disse ao Senhor, já não quero mais ver Senhor. Porque o que eu estava vendo, para mim era muito. Começamos a caminhar e o Senhor me mostrava um outro evangelista. E este varão, foi visto por muitos lugares, e ele tem vários vídeos gravados. E o Senhor me disse tudo desse varão. Todos viam e ouviam, o evangelista e pregador, e ele falava com multidões de pessoas. Mas diante de Deus, era um hipócrita. Esse varão que te falo, se chama Manuel Azuker, e ele era evangelista. E o Senhor falou, fala e não te aquietes. Fala com aqueles que falam a minha palavra, pregam a minha palavra. Mas aqueles servos que me honram, que me buscam, que me louvam de coração e não de lábios. E o Senhor me mostrava este homem em uma tela grande, e eu via como ele falava, pregava e fazia tantas coisas. Ele falava e dizia, busquem a Deus. Eu comecei a me aproximar dele, e o Senhor me permitiu falar com este varão. E ele me dizia, muitos dizem ali na terra, que eu estou diante da presença do Senhor, mas olha onde estou. Eu pregava a palavra por dinheiro. Eu pregava a palavra por dinheiro e olha onde estou. Olha como me atormentam os demônios, olha como estou. E este homem estava coberto pelas chamas até a cintura. E eu lhe perguntava, por que fizeste isto? Por que fizestes? E ele me dizia, porque eu queria ter dinheiro, eu subia e pregava a palavra. Ele me mostrava uma bolsa onde guardava o seu dinheiro. Olha onde está, já não me serve este dinheiro, não me serve, e eu dizia, se sabia, por quê? Para mim, as campanhas quando eu ia pregar não importava, mas era pelo dinheiro. O Senhor me mostrava a sua vida, e a sua casa, como ele tinha carros de luxo, tinha guarda-costas. E ele me dizia, olha onde estou. O Senhor dizia, muitos me chamam de pai, mas onde está a minha honra? A este homem o Senhor dizia, muitos dizem que estão diante da minha presença, mas estão neste lugar. E o Senhor me dizia, olha como estão, Este homem começava a gritar e começava a blasfemar, e o Senhor chorava. Começou a chorar, e eu perguntava, pai, por que choras? E o Senhor me dizia, filho, dói o meu coração ao ver como muitos estão pregando a minha palavra por dinheiro. Outros pregam a minha palavra para se vangloriar, outros pregam a minha palavra por fazer tantas outras coisas, mas para mim, não fazem de coração. Quando tu falares, fale, e jamais se cale, porque ele está nesse lugar, o Senhor me mostrou. No dia 21 de abril, o Senhor me mostrou. E este homem começou a blasfemar, começou a gritar e os demônios dizia, tu calas, não fales nada, cala. E este homem agarrava a sua Bíblia e me dizia, tome a minha Bíblia, fala, e os demônios caçoavam dele. E cada demônio tampava a sua boca, e outros cravavam lanças em suas costas. E ele dizia, já não aguento Senhor. Tira-me deste lugar Senhor. Eu já não suporto mais Senhor. O Senhor me dizia, muitos fazem assim. Muitos estão pregando a minha palavra de qualquer maneira, muitos evangelistas querem sair. Aqueles que me amam, aqueles que têm amor por mim. Servos e servas que me buscam de coração eu não dou a permissão, porque ainda tem que se preparar. O Senhor me dizia que tem muitos pastores que não creem em sua palavra. Eu dizia, está bem Senhor. O Senhor me dizia, não temas, porque eu vou com vocês, onde vocês irem, eu irei com vocês. O Senhor me dizia, alguns servos são humildes, às vezes, Satanás entra, Satanás sabe tramar, e muitas almas ele vai tirar.
Muitos se fazem passar por evangelistas, muitos se fazem passar por profetas, mas eu vou te mostrar as coisas que vêm. Eu disse: está bem, Senhor. Os profetas desobedientes. Continuamos a caminhar, e começamos a ver uma cela. E em cima, dizia: profetas. Quando o Senhor me mostrava evangelista, dizia evangelista. Eu disse: está bem, Senhor. Caminhamos e eu segurava na mão do Senhor. Eu vi uma mulher, e esta mulher era profeta aqui na terra. Ela pregava em campanhas, igrejas e pregava para a multidão de pessoas. Eu dizia: Senhor, por que ela está neste lugar? O Senhor não me falou, me permitiu chegar até esta mulher. Não vou dizer o nome dela, pois o Senhor não me permitiu falar o nome dela. Ela era mulher de um pregador. E ela me dizia: me tira daqui, me tira deste lugar. Eu dizia: eu não posso te tirar deste lugar. E o Senhor dizia: mesmo estando neste lugar, pede a Ele que te tires daqui. Por que não pedes a mim? Ela começou a blasfemar com o Senhor. Ela dizia: tu não podes me dar nada, não podes me servir para nada. Tu me prometestes, me falou que iria mostrar isto, que iria me levar em tal lugar, e agora onde estou? Este espírito estava muito bravo com o Senhor. Comecei a passar mal, porque esta mulher tinha muito ódio de Deus. E eu disse a esta mulher: por que fala assim com o Pai? Por que diz assim? E esta mulher me dizia: ele me disse que iria me levar a tal lugar, que iria me levar a tal cidade, que ia me levar a tal igreja. Olha onde estou. Os demônios me atormentam. Olha, eu era uma profeta que gostava de andar no meio de homens, gostava de enganar meu esposo, gostava de enganar meus filhos. E esta mulher começava a gritar e a chorar. Eu me aproximei, e começamos a conversar. As chamas se levantaram até a cintura, e essa mulher dizia: Senhor, Senhor, tira-me, se é que me amas. O Senhor dizia: já não tens mais oportunidade neste lugar. Porque eu te falava e não quiseste o meu chamado. E por pegar as coisas no mundo, esta mulher passava e dizia: Senhor, já não quero estar assim. Senhor, já não quero ir para cá. Se eu me movo aqui, os demônios me atormentam. Senhor, já não suporto. Senhor, me tire daqui, Senhor. E eu dizia: Pai, por que esta mulher está neste lugar? E o Senhor me dizia: porque esta mulher não quis o meu chamado. Eu falava para ela ser profeta, eu falava que fosse a tal igreja, e não queria, que for em tal cidade, e não queria. Eu, o Senhor, não quero isso. O Senhor quer que obedeçamos ao seu chamado. O Senhor me dizia: ela quis desfazer o meu chamado. Olha agora onde se encontra. E essa mulher dizia: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa por não te obedecer. Eu dizia: eu não quero ver mais isto, Senhor. Já não quero ter mais experiências contigo, Senhor. E o Senhor me dizia: quer fazer o mesmo que esta mulher? E eu dizia: não, Senhor. E o Senhor me dizia: eu te levarei ao inferno toda vez que eu quiser, vou levar a hora que eu quiser, eu posso tirar a vida e dar, porque não é o homem e nem um servo que te dá a vida, mas sou eu. Eu dizia: está bem, Senhor. O Senhor me dizia: muitos não querem o meu chamado, eu falo, e não querem me obedecer. Dou ministério de cura, e não querem. Eu falo por meio deles e não querem, e eu dizia: está bem, Senhor. O Senhor me dizia: vou te mostrar o que dou e o que não querem. Em muitas igrejas eu dou o ministério de cura, e não querem. Eu falo e não querem. O Senhor me dizia: quero fazer muitas coisas em minha igreja, mas não tem tempo para mim. Não querem me buscar, preferem estar sem nada. E eu dizia: está bem, Senhor. E o Senhor me dizia: isto passa diante de mim. Fazem isso na minha igreja. Meu povo não quer, eu dou e não querem. Senhor, não querem, como eu vou fazer? Senhor, como vou pregar, Senhor? O Senhor me dizia: muitos querem fazer assim como esta mulher.
Eu lhe dou privilégios e não querem, dou privilégios de verem demônios, e não querem. Não querem compromisso comigo, não querem responsabilidade comigo. E esta mulher gritava e dizia: eu quero ir à terra, para poder me arrepender e falar às nações. E o Senhor dizia: já não tens oportunidade. Caminhamos. Estava um homem nesta cela. E este homem gritava, dançava e falava: Senhor, me tira deste lugar, Senhor. Já não suporto mais, Senhor. E o Senhor dizia: tu conhecestes a minha palavra, e eu falava através da tua boca. Olha, eu te dizia que tu foste da profecia a esta igreja, e como estava esta igreja, tu não quis. Eu te dizia que fosse a tal cidade, e tu não fostes. Se importava mais com as coisas terrenas. E eu perguntava: por que este homem está neste lugar? E este homem me dizia: porque eu não tinha dinheiro para ir falar a palavra de Deus, e porque se eu fosse, eu iria me envergonhar, porque iriam dizer: olha o irmão, olha o servo, olha o profeta. Por isso eu não queria. O Senhor me dizia: a vocês que eu mando, não se importe com o dinheiro, eu abrirei portas para que vás. E ele dizia: Senhor, dê-me uma primeira oportunidade. E o Senhor lhe dizia: te dei 5 oportunidades, e tu não aproveitastes. E eu dizia: há quantos anos está neste lugar? E esse varão me dizia: tenho 5 anos nesse lugar. E esse homem começou a gritar e dizia: Senhor, me tira deste lugar, porque já não suporto mais estar neste lugar. Os tormentos são terríveis para mim, Senhor. Senhor, me tira, Senhor. E o Senhor que dizia: já não tem mais oportunidade neste lugar. Os desviados. Avançamos, e o Senhor me mostrava uma outra cela. E nesta cela estava escrito: servos. O Senhor me dizia: nesta cela, vou te mostrar os servos, que um dia se distanciaram de mim. Começamos a caminhar, e entramos por uma pequena rua. Uns servos brigavam, e gritavam. Eles puxavam os cabelos e se arranhavam. Gritavam, choravam, e brigavam. E o Senhor me dizia: caminha. E começamos a caminhar. E eles não me faziam caso. E eu perguntei: Senhor, o que vais me mostrar? O Senhor não me dizia nada. Começamos a caminhar, e eles gritavam, e gritavam. E eu dizia: basta, porque não se comportam. E uma mulher chegou perto de outra mulher. E ela dizia: eu era serva de Deus, eu me distanciei, porque eu preferia as coisas do mundo, preferia as amigas. Deus me falava e me dizia: tu tens que ir a uma igreja, porque nesta igreja estão vivendo em pecado. Ela preferia sair com as amigas, e quando chegava em casa, pedia perdão ao Senhor, e ela começava a gritar neste lugar. E os demônios zombavam, e eles diziam: aqui está Deus, aqui está Deus, vai, reclama, reclama. E ela dizia: eu não posso reclamar, porque Deus me falava, e eu não quis obedecer. Senhor, me deu uma oportunidade para ir na terra. E o Senhor não respondia. E ela dizia: diga por favor o Pai que me tire daqui deste lugar. Que me tire deste lugar, por favor, porque já não suporto. E o Senhor lhe dizia: já não tem mais oportunidade, porque quando eu te mandava ir nas igrejas, você não obedecia. E era uma serva infiel, e eu queria fazer muitas coisas em ti, mas tu não querias. E o Senhor me dizia: olha, vou te mostrar a sua vida. E me mostrava em uma tela, como ela levantava os que estavam sentados em uma cadeira de rodas. Eu podia ver como ela sarava os enfermos que tinham as suas mãos deformadas. Ela sarava, e ela fazia por meio de Deus. Apesar disso tudo, ela não queria servir a Deus. Os demônios amarravam a ela, e diziam: olha onde estás. Tu eras o que nos repreendia, e agora, olha onde estás. E os demônios atormentavam. Esses demônios batiam, e puxavam os seus cabelos, e ela gritava. Eu podia ver como eles arrancavam os olhos desta mulher. Ela gritava e foi coberta pelas chamas. De repente, me mostrou outro varão. Ele dizia:
Senhor, me tire deste lugar. Me tira desse lugar, Senhor. Eu lhe dizia: por que estás neste lugar? Via como brigavam e brigavam. E eu dizia: por que brigam? Irmãos, como doía ver dois servos brigando. Eles brigavam no inferno. No inferno eles estavam sendo atormentados pelos demônios, e eles brigavam. Eu lhes dizia: basta, por que estão brigando? Eles brigavam por dinheiro, porque quando iam falar da palavra, quando Deus os enviava a alguma igreja, eles diziam: eu já falei o que o Senhor me disse, eu já preguei, agora me dá o que me pertence. E o Senhor me dizia: muitos pregam a minha palavra por dinheiro. E esses homens brigavam de novo. Eu via uns demônios grandes. Esses demônios enfiavam nas suas cabeças dardos para brigarem. Eles começaram a blasfemar com Deus. Diziam: olha, Senhor, eu quero ir à terra falar, porque tem uns servos que estão se perdendo, e não querem nem se arrepender, Senhor. Um deles chegou perto de mim, e eu disse: por que estás aqui? Ele dizia: o Senhor me falava como eu estava vivendo. Olha onde eu estou. Neste lugar, eu pude ver como ele chorava. Suas lágrimas era como uma sombra. Ele gritava e dizia: Senhor, tira-me daqui. E o Senhor dizia: não, porque quando eu te falava, não te importavas. Quando eu te falava, não queria me servir. Tu não querias ter compromisso comigo. Tu não queria ter nada comigo. Tu não queria ter responsabilidade. Tu não queria ter pacto comigo. Eu te dizia: vamos a tal igreja, e você não queria ir. Os anjos irão contigo, e tu não queria ir, porque ia deixar sua família só, mas não ia ficar mal, porque eu iria contigo. Este homem começou a chorar, e eu dizia: eu já não quero saber de mais nada, Senhor. Somente quero que me tire deste lugar. Comecei a ver que eles gritavam, e diziam: Senhor, nos tire daqui. Tire-nos, Senhor. E eu estava agarrado nas suas mãos, e saímos desta cela, e a cela foi fechada com milhões de cadeados que tinha nessas portas, para que eles não pudessem sair deste lugar. E o Senhor me dizia: está preparado para ver mais coisas? E eu dizia: Senhor, me dê forças porque já não suporto. Irmãos, eu não soube. Passaram as horas. Eu não sabia se era de dia ou noite. Eu me sentia mal, sentia meu corpo congelado, e eu não podia sentir as minhas mãos. Eu já podia dizer à serva o que eu estava vendo. Era porque Deus estava me dando forças. Porque eu não tinha forças. Senti uma dor em meu estômago, ao ponto de sentir de que não iria mais voltar. Os bruxos e feiticeiros. Comecei a olhar, e vi uma cela num beco. Começamos a caminhar, e vi outra cela. Caminhamos e se abriu uma outra cela. E se abriu outra, e eu disse: Senhor, onde vamos? Onde me levas? E o Senhor me dizia: vou te mostrar onde estão os bruxos. E eu dizia: tenho medo de ir neste lugar. Tenho muito medo, Senhor. E o Senhor me dizia: não temas, não tenha medo, porque não vou permitir que nenhum demônio te toque. Irmãos, eu tinha medo de avançar mais. Avançamos e vi uma cela, que estava escrito: bruxos. E esta cela cheirava a enxofre, e um forte cheiro de podre. E via como milhões de demônios atormentavam as pessoas neste lugar, como o demônio comia a gente, como o demônio comia outro bruxo. Eu via como esta gente chorava, gritavam e diziam: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor não respondia. E o Senhor me dizia: caminha, e pergunta o porquê ele está aqui. Avançamos a este homem, e estava com as suas mãos amarradas. Ele gritava e dizia: tira-me, tira-me, porque já não suporto, Senhor. Este homem me viu, e as chamas foram até a cintura dele. E este homem começou a gritar, e eu perguntava: o que era na terra e por que está neste lugar? E ele me dizia: eu era um bruxo, eu gostava de me transformar, e eu me convertia em animal. Eu podia ficar invisível, que ninguém me visse, para eu destruir os evangelistas, os servos, para que não buscassem a presença de Deus.
Eu nunca pensava que viria a este lugar, porque eu adorava muitos ídolos. Eu invocava. O Senhor me mostrou em uma tela, mas não era ídolos. O Senhor me mostrava em uma tela, que não era a Virgem Maria, eram como demônios. Ele invocava e fazia um círculo, e eles começavam a falar, em um idioma que eu não entendia. E os demônios gostavam, tocavam como uns pandeiros e faziam festas. E uns cachorros comiam uns aos outros. E este homem chegou perto de mim e me disse: eu não quero mais estar neste lugar. Vivo 10 anos neste lugar. Eu não quero mais estar neste lugar. Eu quero ir falar a palavra de Deus. Eu quero falar para minha família, de que existe o céu e o inferno. Este homem se olhava e dizia: olha como eu estou. Olha como eu me encontro. Este homem estava sendo atormentado por demônios, que agarravam no seu cabelo, pegavam os feixes, e os fazia comer. Ele gritava e dizia: Senhor, já não suporto estar neste lugar, já não aguento, Senhor, estar neste lugar. Me tira deste lugar. Eu vou dizer, mesmo não estando na terra, os demônios se põem de acordo para irem nas igrejas evangélicas. Esse mesmo demônio se põe de acordo para ir destruir. E o Senhor me mostrava um homem, e este homem planejava, e era o rei nesta cela. E este homem, os demônios atormentavam ele ainda pior. Ele tinha um poder que os bruxos usam, os maiores bruxos da terra, e este homem dizia: eu é que mando aqui, eu governo aqui. Os demônios diziam para ele: cala-te, cala-te, porque tu não governas aqui, quem governa aqui é o teu pai. E eu perguntei: que pai? E o bruxo que chegou perto de mim me disse: Satanás. Os demônios nos diz que Satanás é o nosso Deus. Olha onde nos encontramos. Olha, Pai, tira-nos deste lugar. Pai, me tira, já não quero mais ser atormentado, Senhor. Me tira, Senhor, eu me arrependo de coração. Este homem se ajoelhava diante de Deus, e o Senhor lhe dizia: já não tens oportunidade. Tu fizeste muita destruição aos meus filhos. Tu fizestes muitas coisas na minha igreja, e já não tem oportunidade. Começamos a caminhar, ele foi coberto pelas chamas. E se chegou uma mulher. Esta mulher tirava fogo de sua boca, ficava careca, e sem cabelo. Ela arrancava os cabelos e dizia: Senhor, já não aguento, Senhor. Já não aguento, Senhor, me tira deste lugar, Senhor. E o Senhor disse: já não tens oportunidade, tiveste oportunidade na terra. Eu me acheguei e perguntei: por que está neste lugar? E ela me disse: porque eu era feiticeira. Eu gostava de destruir matrimônios, a família pastoral. Eu gostava de destruir. Eu me convertia em uma mulher charmosa. E o Senhor me mostrava em uma tela, como ela se colocava em uma mesa. Ela invocava a morte, colocava flores, e derramava água, uma água azul. E ela dizia: com esta água, serei mais charmosa. Ela se vestia elegantemente, e atraía os servos da família pastoral, aos pastores, para que com ela, fizessem de tudo. Ela dizia: com isso, vou atrair os pastores para destruir a sua igreja. O Senhor me mostrava que a enviou a este lugar porque esta mulher maldizia um servo de Deus. Esta mulher dizia: vem comigo, eu vou dar o que tu queres. E o Senhor me dizia: eu estava dentro do servo e eu não permiti que fora. E esta mulher dizia: vem, vou te dar o que tu não tens, vem. O que tua mulher não te dá, vem. E ele dizia: diabo mentiroso, você é uma feiticeira do diabo. Quando ele disse isso, esta mulher começou a ficar furiosa e fugiu. E esta mulher dizia: maldito, tu irás ao inferno, maldito. E ela morreu, e se encontra neste lugar, chorando, gritando e desesperada, querendo sair desse lugar. O Senhor me dizia: filho, nenhum bruxo, nenhum feiticeiro entrará no meu reino, nenhum bruxo entrará. Esta mulher começou a gritar, desesperada, e se batia contra as grades. E de repente, já não a vi mais. Saímos e avançamos e comecei a ver uma mesa de madeira que nunca se queimava. Tinha como que 6 cadeiras.
e nesta cela estava escrito: bêbados. Comecei a ver que havia mulheres, jovens, e homens adultos. E eu via como agarravam um copo, e como tomavam, e os lábios de baixo caía e se derretia. Porque o que eles tomavam era ácido. Eu via como os demônios lhe davam de beber ácido. Eles diziam: Senhor, já não quero estar aqui, Senhor. Olha o que me fazem. Olha, Senhor, já não aguento estar nesse lugar, Senhor. Olha. Olha, Senhor, me tire daqui. Olha o que me fazem. Eu comecei a observar e me acheguei a uma mulher. E ela dizia: a mim não me toques, não me faças nada. Não me faças nada, porque eu era uma mulher que jejuava, eu era uma mulher que buscava a Deus de coração. A mim não me faças nada. Os demônios lhe davam de beber ácido na garrafa, e essa garrafa ardia, e ela dizia: eu já não quero, eu não quero. E essa mulher bebia, e bebia, e ela dizia que bebia, para tirar a dor de garganta. Eu ia em bares e bebia um drink, e eu achava que o drink não era nada. Aqui me dão em dobro. Eu já não suporto estar aqui, eu não quero estar nesse lugar. Aqui está passando a minha enfermidade. E eu dizia: Senhor, já podemos sair daqui? E ele me disse: não, ainda falta porque tens que ver mais coisas. Eu dizia: está bem. Esta mulher bebia, bebia e bebia. Esses homens bebiam, e diziam: a mim não me façam nada. Eu não quero mais beber, quero água. Quero ir na terra para beber água. Porque aqui o que me dão é mais sofrimento. Ali, irmãos, não tem água, ali não tem nada. Esses homens estão sendo atormentados por toda a eternidade. Muitos dizem que vão rezar, pedir à Virgem Maria que os tirem do purgatório. O Senhor me disse: muitos vão rezar para tirar as suas almas do purgatório. Mas não existe nenhum purgatório. O Senhor me dizia: ora, pergunta por que eles estão neste lugar. Eu me aproximei de um homem e de uma mulher. Eles brigavam, e diziam: eu quero sair deste lugar. Eu quero sair deste lugar. E os demônios ao redor riam. E eles diziam: eu quero sair deste lugar, Senhor. Tenha piedade de mim, eu já não suporto mais. E esta mulher começava a gritar, e a gritar. Os demônios colocavam em sua garganta uma espécie de pote, e colocava para que ela tomasse. Ela dizia: Senhor, já não suporto, quero ir na terra para dizer a todas as mulheres e homens que bebem, que aqui no inferno é o ácido. Eu dizia: Senhor, já não quero ver mais, Senhor. E saímos, e vi uma outra cela que dizia: maldizentes. O Senhor me disse: vou te mostrar aqueles que um dia aos meus servos maldiziam, aqueles certos profetas que aos meus servos maldiziam. O Senhor me mostrava uma grande tela. O Senhor me dizia: muitos fazem como este homem. E o Senhor me mostrava Hugo Chaves. Olha, este homem maldizia aos meus servos. Esse homem pensava que ao abrir a sua boca, iria ser salvo. Olha onde está agora neste lugar. O Senhor me dizia: vou te mostrar agora aquelas pessoas que maldiziam os meus servos. Comecei a ver uma jovem, e esta jovem ficava sem cabelo. Esta jovem gritava, gritava e dizia: calem, calem, porque os demônios assim falavam. Aqui chegastes, aqui chegastes. E ela dizia: calem, calem, não quero escutar mais. Cheguei mais perto e perguntei: por que não se cala? E ela disse: aqui não me calarei, porque quero que digas para aqueles jovens que o inferno existe. E eu não posso sair desse lugar. Vai, diga que não desobedeçam quando o Senhor lhes chamar. Porque Deus envia seus servos, filhos, a pregar a sua palavra. Mas muitos dizem: não tenho tempo, já vem me incomodar. Eles são chamados para que o Senhor venha a fazer mais em suas vidas. Muitos dizem: já vem a irmãzinha incomodar. E quando elas vão, dizem: quem é ela, para que venha me incomodar? O Senhor me disse: esta jovem maldizia aos meus servos. Meu servo foi falar para ela como ela estava vivendo,
porque ela conhecia a minha palavra. Mas ela dizia: quem é você, maldito? Quem és tu? Começou a maldizer e a maldizer. E esse varão disse: Deus tem que fazer o que tem que fazer. O Senhor me mostrava que ela sofreu um acidente, e ali foi a sua morte. E nesse mesmo instante, já se encontrava neste lugar, e dizia: Senhor, me arrependo, Senhor. Me arrependo por maldizer. Ela começou a gritar com desespero. Tinha muita gente. Eu quero te dizer que jamais fale mal de alguém. Se Deus estiver falando, se alguém te der uma mensagem, receba. Seja bom ou seja mal. Mas nunca rejeite, porque no inferno, o Senhor me falava: filho, quem rejeitar a mim, e não receber a minha palavra, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta, o julgará no último dia. Ela começou a gritar e gritar nesse lugar. De repente, me mostrou outro homem. Ele dizia: eu era um homem que quando via alguém, começava a dizer: maldito, maldita. Eu via e começava a dizer: maldito isso, maldito. Gostava de maldizer as coisas. Hoje dou conta o que Deus faz perfeito. E agora por maldizer as coisas, olha onde estou. Estou sofrendo. Eu via como muita gente corria e gritava. E o Senhor me dizia: somente vou te mostrar estes. Os homicidas. Avançamos e caminhamos. E me mostrava uma cela. E nesta cela estava escrito: homicidas. Entramos em uma rua pequena. Vimos uma jovem que gritava, porque o Senhor tinha dito que se arrependesse dos seus pecados. Porque ela gostava de abortar. Ela gostava de sair em festas com os amigos. O Senhor me mostrava em uma tela que esta jovem saía com os amigos. E as drogavam, e ela engravidou, e para que a sua mãe e seu pai não dessem bronca, ela decidiu abortar. Tirou a vida de seu filho. E ela se casou, e teve um outro filho. Mas como o bebê dava trabalho, chorava e gritava, o Senhor me mostrava que ela pegou uma vasilha, e afogou o bebê. Porque o marido a enganava, o marido fizera o que quisera. E com ódio do marido, ela decidiu matar o bebê, nesta vasilha. Tudo isso são pecados diante de Deus. Ela começava a gritar e dizia: Senhor, me arrependo, Senhor, porque não fiz as coisas como devem ser. Irmãos, este bebê está diante da presença de Deus. Ela começava a chorar e dizia: me arrependo, Senhor, me tira daqui, Senhor. Eu quero sair e estar com o meu bebê. E o Senhor lhe dizia: já não tem mais oportunidade, já não tens oportunidade. Me mostrava outro homem, como ele em sua casa usou uma faca, e ele decidiu a sua morte. Porque seus pais lhes diziam: busque a Deus, porque ele vem rápido em seu socorro. E ele dizia: porque vou buscar, ainda tenho uma vida por diante. Seus pais lhe diziam: nos acompanhe na igreja. E ele dizia: já começaram. Os seus pais foram à igreja, e ele então decidiu: para que me deixem tranquilo, eu vou me matar. Pegou a faca, o Senhor me mostrava, passou no pescoço, e começou a cortar. E agora no inferno, os demônios vão com uma faca muito afiada, e cortam as suas mãos, seus braços, seu pescoço, seus pés. E ele dizia: Senhor, já não aguento, Senhor. Senhor, me tira, Senhor. Se eu tivesse obedecido meus pais, Senhor. Senhor, me tire daqui, Senhor. Me tira, Senhor. Mas diz a palavra, que nenhum homicida chegará em sua presença. Senhor, tira-me, Senhor. Já não quero estar neste lugar. Senhor, já não quero estar neste lugar. Já não suporto, Senhor. Me dá uma oportunidade, Senhor, para ir me arrepender. Ele foi coberto pelas chamas. Este homem se chama Jonatas. E este homem está arrependido porque tirou a vida. E o Senhor dizia: tu vais dizer na terra, vais dizer àquelas pessoas que se já não suportam esta vida, porque suas mães, seus pais dão bronca, que o noivo ou a namorada os deixam, já não querem essa vida.
Diga-lhes que não façam, que não tirem suas vidas, porque cada vez que tiram a vida, eles vêm a este lugar, e o tormento é mais difícil para elas. Muitos dizem estar sofrendo aqui na terra. Aqui alguns sofrem, mas não sofrem como sofrem as almas no inferno. Há um tormento, de dia e de noite, e os demônios não param. E de repente, o jovem foi coberto pelas chamas. Foi lançado como numa sombra e começou a maldizer a Deus. Os pecados da idolatria. E o Senhor me mostrava outra cela, e o Senhor me dizia: isto é o que passa dentro da minha igreja. Ainda tem idólatra. Muitos me servem, muitos vão nas missas aos domingos, e vão para confessar ao sacerdote. No outro domingo, vão à minha casa, e me mostrava uma mulher, como ela gostava de ir à igreja, templos e igrejas idólatras. Esta mulher gostava de ir um domingo cá e um domingo lá. E esta mulher está arrependida porque está nesse lugar. Ela gostava. O Senhor me mostrava como ela pedia para a Virgem Maria: eu quero isso, eu quero que tu me cures, eu quero que tu me faças esse milagre, Virgenzinha. E chegava no templo e pedia: Senhor, eu quero que tu me faças este milagre, Senhor, eu creio em ti. Mas o Senhor me dizia: eu não fazia, porque ela não esperava que eu lhe desse o que ela pedia. Ela preferia ir ao sacerdote e confessar tudo. O Senhor me dizia: o mesmo sacerdote estava vivendo em pecado. O sacerdote só anda fornicando, adulterando e faz muitas coisas. Mas eles não falam, porque muitas pessoas os querem seguir. E esta mulher começou a gritar. Dizia: Senhor, Senhor, me perdoa porque eu não quis crer, Senhor. E esta mulher foi coberta entre as chamas. E o Senhor me dizia: dentro das igrejas, é onde tem mais idolatria. Muitos me servem, e têm em suas casas pregado em suas paredes a Virgem Maria. Tem cristãos, que têm a São Judas, e fazem pedidos para eles, e põem velas. O Senhor me disse: eu não sou um Deus que se pendura, não sou um Deus surdo, eu não estou nestes lugares. Sou um Deus vivo, um Deus real, que aí sim, escuta o meu povo quando eles clamam, e me chamam. Esta mulher dizia: Senhor, me tire daqui, Senhor. E o Senhor lhe dizia: já não tens oportunidade aqui neste lugar. Ela começou a blasfemar com Deus. Começamos a caminhar, e havia outra mulher. E esta mulher gostava de adorar a Deus com todo o seu coração, mas a comadre dela dizia: vamos. Olha, me acompanhe na missa. Ela dizia: eu vou te acompanhar. E o Senhor me mostrava em uma tela, como ela se prostrava e dizia: quero que me faça um milagre. E o Senhor me mostrava que atrás de cada uma imagem tem um demônio, que quando eles pedem que eles os curem, que façam milagres, o mesmo demônio escuta e entra no corpo dessas pessoas, e por isso Satanás as tem, e faz com que vão e peçam para que a Virgem faça milagres. É por isso que tantos ídolos fazem milagres, mas isso é mentira do diabo. O Senhor me mostrava um monte de ídolos, e me dizia: olha, aqui estão os demônios nestes ídolos. Olha. Ele me mostrava e eu não sei como se chama esse ídolo. É como uma criança sentada. Esse demônio o Senhor me mostrava no inferno. Estava em uma cadeira de ferro, e na sua mão tinha um cesto e uma lança. Tinha um chapéu, ele tinha uma serpente, e ao lado uma flor, com uma bota de demônios. O Senhor me mostrava que dentro das botas de cada flor, havia um demônio, e este demônio atraía as pessoas. O Senhor me dizia: não todas as flores. O Senhor me dizia: dentro da igreja, os veem como insignificantes. E o Senhor me dizia: vou te dizer o que acontece quando sobem no altar e pintam atrás do púlpito. Muitos pintam, mas muitos não sabem o que fazem. Eles pensam em desenhar, mas quando desenha por último, os demônios se metem atrás dessas pinturas. Muitos se convertem em caras de demônios, muitos se convertem em morcegos. Isso passa dentro da igreja. Eu fui em uma igreja, onde também eu vi isto.
O Senhor me dizia: muitos estão na idolatria. Muitos vão a pedir coisas. Muitos vão atrás da Virgem. O Senhor me dizia: com todas as pessoas que vão para adorá-la. O Senhor me dizia: muitos veem essas imagens, por isso está na minha palavra, estas imagens não podem falar, não podem escutar, não andam, não cheiram, não apalpam, não fazem nada. E o Senhor me dizia: eu sou um Deus real, um Deus vivo, que ao terceiro dia ressuscitei, que por misericórdia, a humanidade está sobre a terra. Porque eu falo, 1.000 vezes, e a humanidade não quer se arrepender. Eu falo ao meu povo, e meu povo não quer se arrepender. Muitos dizem: quando é que Deus vem? Dentro de 20 anos, 4 anos, falta muito. O Senhor me dizia: por isso, estou levando muitos para que conheçam, e se arrependam e falem da minha palavra, e vejam que o inferno existe, e vejam que o céu existe. E saímos dali. O pecado do adultério, e da fornicação. Entramos em uma cela que estava escrito: adúlteros. Começamos a caminhar, e havia um lugar, com um monte de camas. E eu podia ver, homem com homem, mulher com mulher, estavam alvoroçados, tendo relações sexuais. O Senhor me mostrava e me dizia: observa essas camas. Estavam com sombras, e tinham chamas, e as pessoas também. E comecei a ver como eles tinham relações sexuais, mulher com os demônios, homens com os mesmos demônios, e podia ver como os demônios metiam coisas em suas partes, e como tiravam os órgãos que elas tinham, e seus cabelos eram arrancados. Podia ver como os demônios agarravam as lanças, e enfiavam em suas partes, e os despedaçavam. E eles gritavam, e diziam: tira-me daqui, Senhor, tem misericórdia. Senhor, já não queremos mais fazer o mesmo que fazíamos na terra. E o Senhor dizia: ainda tenho misericórdia deles. Ainda tenho misericórdia daquelas pessoas que andam fornicando na terra, aquelas pessoas que andam adulterando, aquelas pessoas que andam nas prostituições. Eu ainda tenho misericórdia, e da prostituição eu as tenho tirado dali. Começaram as pessoas a gritar. Comecei a ver uma mulher, e esta mulher servia a Deus, e ela dizia: a mim não me façam isso, a mim não me toquem, a mim não me toquem. E os demônios começaram a zombar, e os demônios lhes dizia: o que fizeste na terra, tens que pagar aqui neste lugar. E me mostrava outra jovem, como ela gostava de andar com o noivo, como eles iam em festas, e a ir servir a Deus. Muitos jovens que são servos de Deus estão buscando a Deus, estão fornicando e adulterando. Tem jovem que serve a Deus, e se afasta, e como Deus não lhe deu o que ele ou ela queriam, se afastam de Deus, e caem no mundo. Tem mulheres bonitas, homens bonitos, então, vão para lá. Se o Senhor te diz: ainda não é hora de se casar, até que eu te diga que eu vou te dar uma mulher, uma noiva, eu vou te dar, para que me sirvas. Muitos vão porque Deus não deu. Muitos, porque já não suportam o caminho de Deus. Muitos acham difícil o caminho de Deus. Muitos estão fornicando. Na palavra de Deus diz: se tu, homem ou mulher, estão fornicando, melhor se casar do que está fornicando. Eu vou te dizer o que o Senhor me disse no inferno: todos os que eu vi, foram os que se distanciaram de Deus. E se tu queres fazer o mesmo, não faça. Se Deus te deu uma responsabilidade em tuas mãos, não deixe, e não se distancie, porque Deus me disse: eu quero fazer grandes coisas em suas vidas, e me dão as costas. Quero fazer coisas novas, e não querem. Dizem: estou estudando, Senhor. Tenho os meus filhos, Senhor. Tenho os meus netos, Senhor. O Senhor me dizia: muitos querem fazer, como esta mulher que chamei aos 15 anos, morreu idosa, e agora está neste lugar. Eu falo aos meus servos que me buscam, que eu vou lhe dar isto. Eles dizem: não, Senhor, já não posso, Senhor. O Senhor me dizia estas coisas no inferno: não tenhas medo, porque eu sou Jeová, que te sustento na tua mão direita. Não temas, porque sou contigo. Eu dizia: amém, Senhor.
Eu sei que tu não me deixarás. E o Senhor me dizia para que eu não me calasse, porque o Senhor me disse uma coisa pessoal. O Senhor me disse: fala, e se alguém falar mal de ti, ou algo, não se importe, deixa. Isso te ajuda a levantar. Que não te sintas mal. Isso te ajuda a levantar. Porque se falaram de ti, e tu já não quer servir a Deus, isto são provas, e temos que ser provados. Se o Senhor te diz que tens uma responsabilidade, não atire, porque eu não quero estar no inferno. O Senhor me pôs esta responsabilidade e tenho que cumprir com Deus, porque tenho que falar, como Deus me mandou. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor me dizia: tu falas. Muitos não vão acreditar. Vão dizer: o irmão Alex é mentiroso. O que ele fala é mentira. E o Senhor me falou: fala tudo isso. Chegou até os teus ouvidos, que isso não te faças cair. O Senhor me dizia: porque eu sou o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaque, o mesmo Deus de Jacó, e nunca mudarei por nada, porque muitos dizem que é mentira o que fala. Muitos dizem: porque como pode estar 5 ou 10 vezes no inferno, a mim me compraz assim. Eu posso escolher, até quem anda de vagabundo. O Senhor dizia: o mais fraco posso eu levantar. Eu disse: Senhor, já podemos sair daqui. O Senhor me dizia: segure na minha mão. Começamos a sair, e via uns demônios, como faziam como serpentes, em forma de escada, para que eu não saísse. O Senhor me conduziu como se fosse em uma rachadura, e subimos, e me vi outra vez no reino dos céus. No reino dos céus. Começamos a caminhar. De repente, comecei a ver essas crianças. E uma delas me disse: tu vistes a minha mãe? Olha onde eu estou. Nós os pequenos, esperamos as nossas mães, nossos pais nesse lugar. E me mostrava uma jovem, uma menina, como ela morreu muito pequena. O Senhor me dizia: esta menina lá na terra, tinha um ministério. Mas eu estou provando a sua mãe, é uma serva minha, filha amada, e a menina dos meus olhos. E o Senhor falou ao anjo Miguel e ao anjo Gabriel, e mencionou por seu nome, o nome que ela tinha ali, eu não entendia. De repente, eu me acheguei a esta menina, e o Senhor me permitiu abraçá-la. Esta menina, olha, aqui está. E ela se alegrava diante da presença do Senhor. Ela dançava, ela corria, ela começava a dançar, e glorificava a Deus, se ajoelhava. E me dizia o Senhor: aqui estão todos os meninos que um dia eu levantei aqui. Todos que um dia os seus pais abortaram na terra, aqui estão. Tem muitas mães, que elas não querem abortar, mas seus esposos abortam. E estes que são abortados estão na minha presença. Comecei a ver esta menina e ela dizia: diga à minha mãe que eu a espero aqui. Irmãos, esta menina, o Senhor me mostrava em uma tela, como ela desde pequenininha, queria pregar para multidões de pessoas. Ela pregava para seus irmãos, ela desde pequena, gostava das coisas de Deus. O Senhor me dizia: esta menina iria ser uma serva minha. Mas eu lhe trouxe, e tenho que cumprir. O Senhor disse: vem. E esta menina foi dançando, correndo, e dançando onde estavam os demais. Ela tinha o seu cabelo longo, e muito preto. Agora esta menina é uma jovem, com seu cabelo e seus vestidos brancos, muito charmosos, com muitas pérolas nos cabelos, muito pretos e longos. O Senhor me dizia: este é o véu que eu dei às mulheres. E o Senhor disse ao anjo Miguel e ao anjo Gabriel: vai pelo pergaminho. E o Senhor me mostrava uma lista. E o Senhor me dizia: olha, te direi quantas almas tens ganhado para mim. O Senhor me mostrava que eu tinha ganhado 1.500 almas. E outra tinha ganhado 1.500 almas. E o anjo Miguel trouxe outro pergaminho, e nesse, tinha todos os nomes daqueles que tinham aceitado a palavra, que haviam crido na palavra. E o outro pergaminho ele me dizia: este é da minha serva, ela havia ganhado 2.500 almas para Deus.
E o Senhor me dizia: terás outra experiência, onde eu vou te mostrar mais coisas. Vou mostrar quantas almas estás ganhando. O anjo Gabriel trazia como um presente grande e eu comecei a me alegrar. Comecei a dançar e o Senhor me disse: filho, vou te dar um presente. Na minha primeira, segunda e terceira experiência, o Senhor não me deu presente. Me mostrava como uma tela, e me mostrava como uma quadra de basquetebol. Comecei a ver como ministrava, como falava, e fazia cura. O Senhor me disse: não se cale, fala, porque senão, vais perder a bênção. Eu via um varão que estava em uma cadeira de rodas, e a serva Francisca, eu via como ela dizia: em nome de Jesus, levanta dessa cadeira. Quando ela dizia isso, esse varão se levantava, e ela dizia: levanta, levanta no nome de Jesus. Quando ela levantava as suas mãos, girava e dizia: levanta no nome de Jesus. Esse varão se levantava e ela lhe dizia: não duvide. E ele se levantava e dizia: eu creio sim. Esse varão saltou da cadeira, começou a dançar e dizia: o Deus que ela serve é um Deus de poder, e o Deus que agora sirvo é um Deus de poder. Estava um outro varão que não podia caminhar, e eu observei como a serva colocava as suas mãos sobre seus pés, e seus pés ficavam grandes, como suas mãos eram secas e ficavam normais. E o Senhor me dizia: assim é que vai ser. E via outra serva que também com a experiência que o Senhor havia dado podia ganhar almas para Deus. E o Senhor me dizia: agora vou mostrar. E eu começava a ver que eu falava da experiência que o Senhor tinha me dado, e podia ver que ganhava almas. E o Senhor me dizia: todas estas almas estão escritas aqui. Vou fazer muitas coisas. E eu dizia: Senhor, eu quero pregar outras coisas, Senhor. O Senhor me dizia: não, porque eu te pus uma responsabilidade, e só tens que falar. Eu disse: está bem, Senhor. O Senhor me dizia: cumpre comigo, e eu cumprirei contigo. Comecei a ver uma multidão de pessoas. Começavam a chegar, e fazia cura, libertação, e fazia tantas coisas, era uma alegria, e via como os anjos, arcanjos ao derredor, enchiam a vida dessas pessoas. Alguns com câncer, doentes, e o Senhor os curava. E o Senhor me dizia: tenho posto esta responsabilidade em cada um de vocês. Cumpre comigo que eu cumprirei com vocês. Abrirei as portas para vós. E dizia: não me fales, fale e não se cale. E eu disse: amém, Senhor. Irmãos, cumpro com Deus, em falar-lhes o que o Senhor me mostrou. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente, sobrenaturalmente. Amém. Amém.